Ok, pessoal, vamos continuar. A 12 é igual a 11, né? Então, é para continuar fazendo do jeito que eu expliquei na 11. A 13 aqui, vamos lá. Questão número 13 de progressão geométrica. Vamos ler a questão. Em uma semana dedicada à plantação de árvores, foram plantadas 20 mudas, né, no primeiro dia e 320 mudas no quinto dia. Quantas mudas foram plantadas ao longo da semana? Então, o que a gente tem aqui? Vamos fazer esse problema com esses dados aqui diferentes, para vocês poderem solucionar a parte aí de vocês. Em uma semana, vamos escrever aqui. Primeiro dia foram plantadas 20 mudas. Perdão. Esse é o de vocês. Foram plantadas 18 mudas. Tá? No primeiro dia. E 1000. Quantas no primeiro dia muda e no quinto dia? No quinto dia, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira foram plantadas 18 mudas e na sexta-feira foram plantadas 1458 mudas. Quantas mudas ao todo, né? Quantas mudas foram plantadas? Aí, a soma de todos os termos dessa PA. Então vamos fazer dessa PG, perdão, dessa progressão geométrica. Vamos fazer aqui, então. A nossa progressão geométrica vai ter o primeiro termo é 18. Aí nós vamos ter o A2, o A3, o A4 e o A5, que é 1458. A5 ou AN, tá? Então nós temos o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, que é 1458 mudas, que foi o quinto dia. Beleza. Nós temos a razão disso aqui? Não temos a razão. Temos como achar a razão agora? Não temos como achar a razão agora, por quê? Não temos dois termos que são consecutivos. É a mesma coisa da progressão aritmética, tá? Não temos esses dois termos consecutivos. Nós temos o primeiro e o último. Então a gente vai precisar utilizar da fórmula para encontrar os termos que a gente precisa aqui, ou pelo menos a razão. Tá, nós vamos ter que montar essa PA no final e somar esses termos. Essa é a questão. Vamos ver aqui. Do mesmo jeito que a gente fazia lá, tá? Que a gente fazia em progressão aritmética, a gente vai fazer aqui. O nosso AN, a gente tem, né? O nosso AN é o nosso A5. Certo? E qual que é o nosso A5? 1458. 1458. O nosso AM também, do mesmo jeito, vai ser o nosso A1. A gente tem qual que é o AM? Tem, que é o 18. A nossa razão, pessoal, em progressão geométrica, ao invés do R, em razão a gente usa esse Q, tá? É o que muda também nas fórmulas. Esse Qzinho aqui é de quociente, certo? A gente não tem essa razão ainda. O N, né, que é o número de termos da progressão, a gente sabe que é 5. E o M também, a gente sabe que o M é 1. Certo? Deixa eu colocar de vermelho aqui. Que o M é 1. Agora a fórmula.
a fórmula da progressão geométrica ela muda um pouco, tá? Como que é a nossa fórmula da progressão geométrica? Essa fórmula eu cheguei a passar para vocês. Ela é AN é igual a M vezes o nosso quociente, que é a nossa razão, elevado, tá? Olha a diferença da fórmula aqui acontecendo. Você vê que não é mais soma, né? Aqui o AM ele já está multiplicando a razão e você tem uma potência aqui, certo? A N menos 1 elevado a isso aqui, ao resultado de N menos 1. Vamos substituir. Vou fazer de azul. Então vamos lá. O AN a gente tem... Vamos colocar primeiro que o AN é A5. Depois a gente substitui, tá? O AM é o A1, né? A razão a gente não tem ainda. O N a gente tem, que é 5. E o M a gente tem, que é 1. É só substituir na fórmula, né, pessoal? Muito simples. Vamos colocar já aqui, substituindo. Tá. A5, então, o A5 aqui é 1458. 1458 é igual a A1. O A1 aqui é 18. Vezes a nossa razão, que a gente não tem. 5 menos 1 aqui a gente pode solucionar já. 4. Então é 18 vezes o Q, 18 vezes a razão, elevado a 4. Tá? Continuando. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui a gente consegue solucionar? Essa incógnita que a gente não sabe o que é. É a mesma coisa de lá, da progressão aritmética. Lembra que tinha um número multiplicando aqui? A gente não podia juntar ele com o número que estava sozinho, certo? Porque ele é um número que está multiplicando uma incógnita. E esse daqui é uma incógnita, né, que está sendo elevada a um número. Então esse 4 aqui, ele faz parte dessa incógnita. Então daqui para cá a gente não pode mexer ainda. O que a gente pode fazer? Esse 18 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então fica 1458 dividido por 18, certo? É igual a Q elevado a 4. Nossa. Minha letra na lousa é feia. Aqui é um pouquinho pior. Q elevado a 4. Então, 1458 dividido por 18, pessoal, dá 81. Pode fazer aí. 81 é igual, continua, né, a Q a 4. Q elevado a 4. Tá? Como que a gente soluciona isso aqui, pessoal? Nós temos que 81, certo? Ele é igual a Q elevado a 4. Para que a gente consiga eliminar, né, isso aqui, essa potência, a gente tem que pensar da seguinte forma. Quando a gente estava multiplicando aqui o 18, a gente não passou ele dividindo? Por que a gente faz isso na matemática? Porque isso aqui é uma equação, certo? Tudo que a gente faz de um lado da equação, a gente tem que fazer do outro lado da equação também, certo? Aqui ele estava multiplicando, então ele passou dividindo para cá. Aqui ele dividiu por 18, tá bom? Por isso que ele não está mais aqui, porque 18 dividido por 18 é 1 e 1 não aparece na equação. Então, na verdade, quando a gente fala na matemática, né, que o 18 ele passa dividindo sim, mas ele passa dividindo porque eu divido dos dois lados e de um lado se transforma em 1, né, e o outro lado fica dividido. Tendo isso, né, em mente, aqui
né? Ele passou dividindo, por que ele passou dividindo? Porque ele estava multiplicando. E a multiplicação, a divisão é o inverso da multiplicação, né? E vice-versa. Qual que é a operação inversa à potenciação? Falei isso em sala para vocês, tá? É a radicalização, certo? O que acontece? Quando a gente tem um número elevado a uma potência, certo? O contrário disso é a raiz quadrada desse número, né? Ou a raiz com índice 4, ou a raiz cúbica desse número, né? Então, como que a gente faz para eliminar esse 4 daqui? A gente coloca ambos os números dos dois lados dos sinais dentro da raiz, né? E qual que vai ser o índice da raiz? 4. Então, como que a gente coloca aqui? Vai ser assim. Então, a raiz com índice 4 de 81 é igual ao Q elevado a 4, né? Vai ser igual a raiz com índice 4 de Q elevado a 4. Por que que eu faço isso? Porque agora, como é o inverso, a gente consegue eliminar essa potenciação do Q, certo? E o resultado disso aqui vai ser exatamente isso. Vai ser Q, né? O resultado da raiz, a raiz de índice 4 de 81 vai ser igual a isso aqui. Por exemplo, aqui, qual o número? Como que você vai verificar isso aqui? Como que você vai solucionar isso aqui? Qual o número que multiplicado 4 vezes ele mesmo, né, vai dar 81? É o 3, né, pessoal? Pode fazer aí. 3 vezes 3, resultado. Vezes 3, resultado vezes 3 vai dar 81. Então aqui... Deixa eu fazer aqui para vocês. 3 vezes 3. Vou colocar aqui. 3 vezes 3. Isso aqui dá 9. Então, 9 vezes 3, né? Dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. Então, a raiz de índice 4 de 81 é 3. Então, 3 é igual a quem? Eu cortei aqui, certo? Eu eliminei essa potenciação. Ficou só a nossa razão. Então, a nossa razão é 3. Então, achamos a razão. Como nós achamos a razão, a gente consegue já montar a nossa progressão. Né? Vamos lá, vamos montar a progressão daquele jeitão lá que a gente montou no exercício 11 e 12. Né? A gente pode fazer daquela forma ou já pode ir montando assim, quer ver? Para adiantar, eu vou montar assim, ó. Progressão geométrica. O primeiro termo é 18. É o nosso A1. Qual que é o nosso segundo termo? 18 vezes a razão, que é 3. Vamos montando aqui. 18 vezes 3 dá 54. Esse aqui é o nosso A2. Qual que vai ser o nosso A3? 54 vezes 3. Que vai dar 162. É o nosso A3. Com razão 3 também. Sempre a mesma razão, lembra disso. Qual que é o nosso A4? 162 vezes 3, que dá 486. E o nosso A5, que já foi dado no início, e mesmo assim, se a gente fizer 486 vezes 3, vai dar 1.400.
1458. Então aqui a gente já montou a nossa progressão geométrica. Então a gente sabe quantas mudas foram plantadas no primeiro dia, quantas mudas foram plantadas na terça, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Tá? Mas o exercício ele não pergunta isso, ele pergunta o seguinte: qual é o total disso? Né? Quantas mudas foram plantadas ao longo de toda a semana? Então é a soma desses números, né, pessoal? Então a gente pode fazer aqui do lado, aqui, ó, 18 mais 54 mais 162 mais 486 mais 1450. Cinquenta e oito vai ser igual ao resultado final, que é 2.000, vou colocar de vermelho, 2.178 mudas. Então esse aqui é o resultado final para essa questão 13 com esses dados, tá? Sendo o primeiro dia 18 mudas e o quinto dia 1.458 mudas. Aí vocês vão fazer exatamente o que eu fiz aqui, com esses valores que foi passado para vocês aqui. De 20 no primeiro dia e de 320 no quinto dia. Certo? Exatamente do jeito que foi passado. Vamos continuar. Vamos continuar aqui fazendo... Essa aqui foi a questão 13. Agora vamos fazer a questão 14, tá? Questão 14. Eu vou fazer a 14, ela vai valer para 14, para 15. Essa sexta aqui, essa 16, essa 16ª, ela é igual a aquela outra dos meios geométricos, do mesmo jeito, só que com multiplicação. Vou ter que fazer. Vou ter que fazer para vocês essa. Mas de fora, de resto é igual, tá? Vamos lá. A 14, né? Calcule o sétimo termo da PG, sendo o primeiro termo 7, segundo termo 28, terceiro termo 112. Ao final, monte a progressão. Então, sempre montando a progressão geométrica no final da questão, tá? Ao invés de eu fazer desse jeito, eu vou fazer com esses números aqui. Encontre o sexto termo. O sexto termo da PG. Encontre o sexto termo. De quem? Dessa progressão geométrica aqui, ó. Nossa, eu tô péssimo. PG. Vamos lá. 2 é o primeiro termo. 6 é o segundo termo. 18 é o terceiro termo. 54 é o A4. E aí eu não tenho mais nada. Não tenho A5 e não tenho A6, tá? Dei o termo até aqui, os termos até aqui. Tá? A razão não passei também. Então só tem A1, A2, A3, A4. Desse jeito. Do jeito que tá ali. Para fazer a mesma dificuldade, tá? Vamos lá.
Vamos achar primeiro a nossa razão, vai. Razão. Não, vamos seguir a ordem para não complicar. Nosso AN. Quem que é o nosso AN? O AN é o último termo, né? Quem é o último termo? A gente não sabe ainda, mas a gente sabe que é o sexto, certo? Então a gente coloca AN é igual a A6. Qual que é o valor de A6? A gente não sabe, a gente vai descobrir. O nosso AM, quem é o nosso AM? É o nosso A1. Qual que é o valor de A1? A gente já sabe que é 2. Qual que é a nossa razão? Nossa razão a gente vai descobrir. Eu vou colocar aqui pra gente já fazer do lado. Tá, nossa razão vai ser o quê? A razão é A2 dividido por A1. Tá? Lembra, isso aqui é uma progressão geométrica, não uma progressão aritmética. Ao invés de soma e subtração, a gente usa divisão e multiplicação. Então, o nosso quociente é A2 dividido por A1, que vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3, metade de 6. Podia ser 18 dividido por 6? Podia ser 54 dividido por 18? Podia, tá? Qualquer termo consecutivo dividido pelo seu anterior, tá? Então temos que Q é A2 dividido por A1, 6 dividido por 2. Então Q é 3. Nossa razão é 3. O N é a quantidade de termos. Ora, são 6 termos, né? Aqui nós temos só 4, certo? Porque a gente não descobriu o A5 e o A6, mas ao total são 6 termos. Então o N é igual a 6. E o nosso M é o índice do primeiro termo, que é o 1 aqui. Umzinho aqui, ó. Esse umzinho. Então, 1. Bora lá. Deixar aqui assim. Bora para a fórmula. A mesma que a gente utilizou no exercício anterior. Tá? A N é igual a M vezes o Q elevado a N menos 1. N menos M, perdão. Porque essa fórmula aqui é da progressão geométrica, tá? Lembra. A N é quem? A 6. A gente sabe o valor? Não. A M, a 1. A gente sabe o valor? Sabe. Depois a gente... 3, que é a nossa razão. N, a gente sabe, né? 6 menos 1, que é M. Vamos substituir tudo. A 6 igual a 1, que é 2, vezes o 3, elevado a 6 menos 1, 5. Parte a parte, tá? A 6... Deixa eu apagar aqui para fazer melhor. Então, o nosso A6 vai ser igual a 3 elevado a quinta potência. Tá, gente, não é 3 vezes 5, hein? 3 elevado a quinta potência é quanto? É 243. Tá, porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 243. Então, o nosso A6 ele vai ser igual ao dobro de 243, que é 486. Certo? Então, a gente achou o nosso último termo. 486. Só pediu isso? Não. Ele pediu para a gente encontrar o nosso último termo e no final para a gente montar a progressão. Então a gente vai ter que montar essa progressão. Lembra que a gente não tem... Qual que a gente não tem? A gente não tem um A5. Então a gente vai precisar descobrir também um A5, mas isso na progressão, montando ela, a gente já consegue descobrir. Quer ver? A nossa PG vai ficar
2, que é o... Vamos tá assim. 2, que é o... Depois eu coloco. 2, 6, 18, 54. Aí tem o A5. Ó, 1, A2, A3, A4. Vai ter o A5. E aqui vai ter o nosso A6, que é o 486. Vamos colocar aqui A6. O AN. Eita. A6, o AN. Aqui é o nosso A5. Aqui é o nosso A4. Aqui é o nosso A3. O A2. E o A1. Qual que é a razão disso, pessoal? Tinha colocado aqui, a razão é 3, né? Então, o que acontece? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 3 é 54. E quanto que é 54 vezes 3? 54 vezes 3 dá 162, pessoal. Então, coloca aqui 162. 162 vezes 3 dá 486. Então, a gente já acaba de descobrir aqui o nosso A5. E montou a nossa PG, né? Montamos a nossa progressão geométrica no final. Certo? Deixa eu dar uma afastada. Ai, meu Deus. Muito longe. Certo? Conseguimos montar. É isso aí. Essa é a nossa progressão. A nossa progressão geométrica do final. Essa 14 é igual a 15. É igual a 15. Agora a 16 era um pouco diferente.